Fala pessoal, tudo bem? Chegando com as últimas do Timão na tarde desta segunda-feira, 17 de abril. Vamos falar sobre o Matias Rojas, o meia paraguaio, que mais uma vez foi oferecido ao Timão e também a outros dois clubes aqui de São Paulo. O que será que vai rolar? O que será que está acontecendo com relação ao Matias Rojas? Existe a chance aí de chegar ao Timão? E o Bruno Mendes, hein? Sexta-feira, os agentes dele se reuniram com a diretoria do Corinthians e hoje já surge a notícia de que eles vão ouvir e conversar com dirigentes do Internacional. O Inter que está de olho no Bruno Mendes e espera ter o jogador de graça, se ele não renovar com o Corinthians. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, rodo a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. Se é novo aqui, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e bora falar de Corinthians. Doze em Campo News chegando nesta segunda-feira, período da tarde aqui, já chegando aqui perto das 17 horas. O empresário do Bruno Mendes, tá, gente, que esteve reunido com a diretoria do Corinthians no último final de semana, na sexta-feira, para ser mais preciso, teve uma conversa, né, com a diretoria. O Corinthians fez uma proposta, uma contraproposta aos empresários do Bruno Mendes. Bom, fala-se muito que o Bruno está pedindo R$800 mil para renovar com o Corinthians. É um salário que eu, particularmente, não pagaria ao Bruno Mendes. Eu acho que ele não tem futebol para ganhar 800 mil. Pelo menos ainda, pode até um dia vir a ter, mas nesse momento não acho que é jogador para custar tão alto, custar tão caro. E ele que conquistou apenas a posição de titular, a condição de titular nessa temporada 2023. O Bruno Mendes foi banco do Balbuena durante praticamente o ano passado inteiro, entrando em uma ou outra ocasião, mas era reserva. Nessa temporada 2023, o Balbuena começou muito mal, e o Bruno se aproveitou e conquistou ali a posição. Falhou em alguns jogos. Contra o Remo, por exemplo, tomou um passeio. Não é um Gamarra, né? Vamos deixar claro aqui que não é nenhum Gamarra. Tem potencial, pode ser aproveitado, tudo certo, mas não é jogador para ganhar R$800 mil por mês no Corinthians. E, como eu disse, na sexta-feira teve esse encontro entre a diretoria do Corinthians e os agentes do Bruno Mendes. Eles pediram um salário, o Corinthians fez uma contraproposta, reunião encerrada, vamos aguardar a definição. Hoje é segunda-feira e em Porto Alegre, os agentes do Bruno Mendes já são esperados para conversarem ali com os dirigentes do Internacional. Bruno Mendes tem contrato até dezembro desse ano com o Corinthians, até o final deste ano, dezembro de 2023. Em junho, ele já pode assinar um pré-contrato, né? Com qualquer outra equipe sairia de graça. E o que me parece é que os agentes do Bruno Mendes têm uma preferência pelo Internacional. Talvez o próprio Bruno Mendes tenha uma preferência pelo Inter. Lá ele foi quase um ídolo, jogou mais de 40 partidas, foi titular absoluto durante a temporada do ano passado. Então o Bruno parece estar fazendo um jogo duro. Eu acho que não deve virar leilão. Eu acho que a diretoria do Corinthians aí tem que se posicionar e não ceder a nenhum tipo de pressão com relação ao Bruno Mendes. Repito, não acho que é um jogador que mereça receber R$800 mil de salário, se é realmente esse o valor pedido pelos agentes dele. Agora, o Inter está de olho ali na situação. O Inter já há um bom tempo espera a definição do Bruno Mendes para repatriar o atleta, para fazer com que o atleta volte a Porto Alegre. O Corinthians não está muito disposto a entrar em leilão, não. Eu acho que nem deve entrar em leilão. Eu acho que leilão quando vira leilão é porque alguma coisa está errada. Se o Bruno Mendes quer ficar no Corinthians, se a vitrine do Corinthians é maior, ele fica no Corinthians. Se ele entende que a vitrine melhor para ele é no Internacional, ele que vá para o Internacional. Então, os agentes do Bruno já são esperados lá em Porto Alegre, e há informações, inclusive, de que esses agentes já estejam em Porto Alegre para uma reunião com a diretoria do Internacional. Vão ouvir propostas, vão conversar
e aí sim, talvez, neste confronto de interesses, saia uma definição. Bruno Mendes fica, Bruno Mendes vai para o Inter. É muito simples essa decisão, é só a gente não ter nenhuma informação oficial do Corinthians que o Bruno Mendes renovou. E até agora não existe nenhum tipo de sinalização dizendo que isso está acontecendo. Existe sim uma reunião, uma contraproposta do Corinthians com relação ao jogador. Vamos aguardar, eu quero saber a sua opinião. Bruno Mendes vale o que está pedindo? Nessas condições é melhor ele ficar ou ele ir para o Internacional? Comenta aí para mim, quero saber a tua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre o Matias Rojas, paraguaio, jogador de 27 anos, ele é lá de Asunción, no Paraguai, é um meia de 1,80 m de altura, tem 13 jogos pela seleção paraguaia, é um meia ofensivo muito bom, ele tem contrato até o meio do ano agora, até junho, com o Racing, lá da Argentina, e novamente é um jogador que está surgindo aí no Corinthians. Mas dessa vez não só no Corinthians. Os agentes do Matias Rojas, eles querem que o Matias jogue no futebol brasileiro em São Paulo e não em um clube grande aqui da capital. Existe a informação de que ele foi oferecido ao Corinthians, ao Palmeiras e ao São Paulo. É um desejo dos agentes do jogador e do jogador atuar num grande clube do futebol de São Paulo. Ele tem talento, é um jogador que tem qualidade. O Corinthians não tem um reserva para o Renato Augusto. O Renato Augusto machucado agora, passando aí por cirurgia, em período de recuperação, será mais um tempo fora. Será que valeria a pena investir aí no Matias Rojas? Que chegaria de graça. E a questão não é nem de salário. O Matias Rojas pede aproximadamente R$700 mil por mês e um contrato aí de aproximadamente 3 anos. Tá? O que ele pede antecipado são as luvas. E essas luvas poderiam ser diluídas ao longo dos 3 anos. Não precisaria pagar à vista. Dilui no salário, incorpora no salário, durante 3 anos ele recebe esse valor. É um jogador que vai ficar livre no mercado daqui a 2 meses, poderia assumir e fechar qualquer tipo de compromisso já, e tem interesse, sobretudo tem interesse em jogar no Corinthians. Mas, claro, os agentes estão aí negociando com quem estiver mais disposto. Palmeiras, São Paulo e Corinthians, os 3 times que os agentes do Matias Rojas estão aí trabalhando para que ele chegue ao futebol brasileiro. Eu acho que no Corinthians ele se encaixaria muito bem. Ele tem um perfil muito, muito bom, ele é um jogador que tem uma qualidade muito grande. Desses 12 jogos dessa temporada da Superliga 2023 lá na Argentina, ele foi titular em 11 e fez 6 gols. Então ele é um jogador, mesmo como atuando ali na função de meio campo, joga um pouco também aberto pela esquerda, um pouco aberto pela direita, mas o forte dele ali é o meio campo mesmo, a parte mais central, armando jogadas. E é um jogador que chega bem à frente e faz gols. Então é um cara que tem perfil, é um cara que poderá se encaixar perfeitamente no Corinthians. Nada definido ainda. O Corinthians segue parado, estagnado, esperando alguma coisa acontecer. Comenta aí, se é a favor do Matias Rojas, você acha que ele deveria vir para o Corinthians? Comenta, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e às 9 horas a gente conversa sobre esse assunto. Tá bom? Espero. Grande abraço, obrigado, tchau, tchau.